Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa noite a todas e a todos. Sou Dalva Machado, moderadora do painel 63, que trata da temática Impactos do Covid-19 no mundo do direito e do processo do trabalho. Compõem o presente painel os seguintes palestrantes: Dr. Alexandre Agra Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho; doutora Magda Ferreira de Souza, conselheira seccional da OAB do Distrito Federal; Dr. Sigifrói Moreno Filho, ex-presidente da OAB do Piauí. Quero me apresentar brevemente. Sou advogada há 38 anos, de efetivo exercício da profissão. Atualmente, sócia proprietária do escritório de Cia Carreira Duarte, Dalva Machado, Advogadas Associadas. No âmbito da OAB, exerci os cargos de conselheira seccional, gestão de 1987 a 89, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima e membro do Tribunal de Ética e Disciplina nas gestões 2013, 2015 e 2016, 2017. Estou conselheira federal e sou membro do IBDFAM. Quero, na oportunidade, agradecer o meu presidente, Felipe Santa Cruz, e a todos os demais diretores do Conselho Federal pelo convite para moderar o... Boa noite a todos. Cumprimento a doutora Dalva Maria Machado, a doutora Magda Ferreira, o doutor Sigifrói Moreno, sendo uma honra participar deste painel neste primeiro congresso digital do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço o convite feito pelo Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da OAB. Cumprimento os ouvintes. A pandemia causada pelo novo coronavírus impactou todos os setores, sem exceção, demonstrando, por um lado, a fragilidade do ser humano frente à natureza. No campo jurídico, especificamente nas relações de trabalho, a primeira indagação feita esteve relacionada à natureza jurídica da pandemia. Essa definição se impunha para estabelecer os efeitos da paralisação temporária da maioria das atividades produtivas dos contratos de trabalho. De um lado, a MP 927, editada em março, e a MP 936, em abril, reconheceram na pandemia motivo de força maior e apresentaram sob esse viés soluções visando evitar a quebra dos empresários e a subsistência dos contratos, bem como a manutenção dos trabalhadores. E, de outro lado, várias empresas despediram trabalhadores alegando fato do príncipe para imputação da responsabilidade pelas indenizações aos governos que determinaram o fechamento temporário de suas atividades. Sabemos que força maior é o fato humano extraordinário, imprevisto, inevitável, alheio ou externo e transcendente à vontade das partes numa relação jurídica, que nela interfere sem que se possa imputar autoria ou responsabilidade. Fato do príncipe é o ato de governo ou de Estado de encerramento temporário definitivo de uma empresa ou estabelecimento em razão de um interesse público. E, com isso, altera ou extingue relações jurídicas privadas já constituídas, alcançando interesses subjetivos. No direito do trabalho, a CLT não faz a distinção entre caso fortuito e de força maior. Na verdade, o caso fortuito advém da natureza e a força maior não. Daí porque o vírus produzido pela natureza, que foi o verdadeiro causador da pandemia, na dinâmica da CLT,
o responsável, e não os governos que, prudentemente, em benefício da sociedade, paralisaram várias atividades. Logo, não se trata de fato do príncipe, e agora a Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, de conversão da MP 936, expressamente exclui essa caracterização para a pandemia, ou seja, a caracterização de fato do príncipe fica apenas a caracterização de força maior com os efeitos correspondentes. Nos termos do artigo 7º da Constituição, acordos individuais para ajuste da redução proporcional de salário, jornada e da suspensão temporária do contrato, a Constituição Federal, então, o artigo 7º exige esses acordos, que esses acordos sejam coletivos. E, no entanto, apesar da exigência de que os acordos sejam coletivos, com fundamento no artigo 7º da Constituição Federal, me penitencio, a medida provisória ou as medidas provisórias estabeleceram, principalmente a 936, acordos individuais para ajuste de redução proporcional de salário e jornada e de suspensão temporária do contrato. O fato é que a Constituição Federal ela não distingue entre hipossuficiente e hipersuficiente para tornar necessário o acordo ou convenção coletiva para ajuste de redução salarial, ou seja, para os dois, na dinâmica da Constituição, é exigível esse tipo de ajuste de negociação coletiva. Todavia, o STF, questionado a respeito, entendeu que, por cuidar-se de medida emergencial e interpretação sistemática, dada a urgência e o tempo que levaria à negociação com o sindicato, o acordo individual para as faixas salariais previstas na MP 936, que terminou convertido em lei, ele é constitucional nas circunstâncias. Mas, de qualquer maneira, nada impede que esses acordos possam vir a ser questionados no plano infraconstitucional em relação à legalidade deles, não a questão constitucional, caso a assinatura do acordo tenha sido, por exemplo, imposta ao empregador. Outra questão que tem sido objeto de indagação diz respeito à natureza jurídica da suspensão temporária do contrato. Pela interpretação do artigo 8º da Lei 14.020 de 2020, não integra o tempo de serviço. Então, diferentemente da interrupção do contrato, onde o trabalhador não trabalha, mas recebe, aqui, no caso, o trabalhador não trabalha e, na verdade, ele não recebe salário por parte do empregador, porque, na verdade, esse valor, durante o enfrentamento da pandemia, ele é pago pelo benefício emergencial de preservação da renda e dos empregos. E esse benefício emergencial ele não tem caráter salarial. Trata-se de uma ajuda compensatória que não integra o tempo de serviço, mas que possibilita ao trabalhador facultativamente recolher a sua contribuição previdenciária. Ainda uma questão bastante interessante, constante como resultado da MP 936 de 2020, diz respeito aos aposentados. A MP 936, convertida em lei, ela veda a percepção do benefício governamental complementar ou substitutivo do salário do empregado, que esteja em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral de previdência social, ou seja, alcança os aposentados, que não podem acumular benefícios. Se já recebe benefício da aposentadoria, não pode receber o benefício emergencial. E aí, diante de todo o questionamento relacionado a essa matéria, e que foi até objeto de portaria, que até exorbitou em sua função, resolvendo a questão, finalmente, o parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 14.020 de 2020, de conversão da medida provisória, estabelece que somente será possível tais medidas em relação ao aposentado se houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal. Outra questão intrincada diz respeito à responsabilidade civil do empregador em caso de contaminação do trabalhador. A responsabilidade do empregador na área da saúde ela é objetiva, porque ele trabalha diretamente com o vírus com risco de contaminar-se. É o caso dos biólogos, médicos, enfermeiros e socorristas.
Nas demais atividades, em princípio, é subjetiva, caracterizada pela imprevidência do empregador, que não toma os cuidados preventivos para evitar risco de contaminação no ambiente de trabalho. Ainda a questão, também ressalta-se a questão da indenização pela quebra de garantia resultante da suspensão temporária do contrato ou da redução da jornada com redução proporcional de salário. Ela incide, embora a lei fale em incidência de 50%, de 70% ou de 100% do salário, na verdade, ela incide sobre os salários restantes até o término do contrato, né? Isso já está previsto em lei para a quebra de garantia de emprego, não importa qual, e também pela jurisprudência. E, por outro lado, se tratar de contrato por prazo determinado, essa garantia vigora até o fim do contrato. Se for gestante, no entanto, o prazo somente é contado por força da lei a partir do término do período de estabilidade. Para concluir, diante do curto tempo, temos a questão dos acordos. 6 minutos. Como? Temos a questão. 6 minutos. Tá. A questão dos acordos judiciais firmados anteriormente à pandemia. Se é possível modificação, alteração em relação a eles. Bares, restaurantes, cinemas, teatro, casas de shows, agências de viagem, academias de ginástica, cabeleireiros, empresas de eventos presenciais e muitas outras atividades estiveram paralisadas ou ainda estão, algumas, durante a pandemia da Covid-19 e paralisadas não há percepção de receita. E como, num caso como esse, vão cumprir acordos judiciais firmados anteriormente à pandemia. Eu penso que é preciso flexibilizar a coisa julgada, não para mudar o seu valor, mas sim para suspender a execução ou estabelecer novas condições do pagamento em relação ao valor anteriormente ajustado. E são vários os dispositivos legais, civis, trabalhistas e processuais que, com base na imprevisão, e é um caso, evidentemente, aqui, até mais do que imprevisão, de força maior, dão suporte a essa conclusão. Os artigos 317, 413, 478 a 480 do Código Civil, 873 da CLT e 501 do Código de Processo Civil. Todavia, é preciso que isso seja feito em termos, ou seja, a questão deve ser submetida a juízo mediante ação revisional, devendo o credor ser chamado à manifestação e produzidas as provas se não houver conciliação. A decisão, então, final deverá manter o valor ajustado e atualizado, com estabelecimento de novos prazos, sujeito à incidência da mesma cláusula penal originária e juros a partir do ajuizamento. Se as partes fizerem acordo, nós estaremos diante de novação. Se não fizermos, se as partes não fizerem nesse acordo, nesse caso, então, caberá a decisão judicial a respeito. E concluo, então, a minha manifestação nessa parte e devolvo a palavra à nossa mediadora. Obrigada, doutora Alexandre, pela brilhante exposição, que é muito enriquecedora e que nos traz muitas reflexões. E faço do tempo, já passo a palavra ao Segunda Ferreira de Souza, que é criada para fomentar a presença da mulher política. Bom, novamente, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui junto com o ministro Alexandre, doutor Cid Freud, né? Todos aqui representando ou então tentando, nessa pandemia, encontrar um denominador comum que agrade aos advogados, às partes e o judiciário. Vamos ter 4 dias aí de evento, de palestras, onde muito vai ser discutido em relação ao Covid, à pandemia. Eu vou me ater aqui um pouquinho ao acesso ou não acesso dos advogados e as partes no processo trabalhista, nos fóruns trabalhistas, no fórum do TJ, porque não é só o fórum trabalhista que está fechado.
Justiça Federal está fechado, o Tribunal de Justiça está fechado. O que nós temos aqui? Quando nós estamos cumprindo um prazo, que foi reaberto dia 4 de maio, e com a permanência dos fóruns fechados, isso eu entendo que a balança não está bem equilibrada. Porque nós, advogados ou partes, deixamos de ter acesso a um diretor, uma diretora, ao serventuário, a um desembargador, a um juiz, a um ministro. Quantas vezes ou quantos processos nós deixamos de agilizar por não ter esse acesso? Qual é o advogado que não chegou, não conversou com um serventuário ou um diretor e aquele processo que estava ali desnecessariamente parado ou no lugar errado, ele andou? Mesmo no PJE, mesmo os processos eletrônicos, eles continuam tendo início, meio e o fim. Eles têm documentos, eles têm todo o lado processual, e esse contato ainda, que nós estamos caminhando para um futuro próximo, é necessário e está fazendo falta a classe advocatícia. E a partir do momento que o advogado ele perde esse acesso, o maior prejudicado, não se tem dúvida, é a parte. A parte é a maior prejudicada, seja ela reclamante, seja ela autora, seja ela reclamada, seja ela ré. Não é? Então, eu particularmente, eu entendo que temos, talvez nesse congresso, chegar a uma solução maior, um debate mais profundo do que realmente podemos fazer. Porque eu já ouvi de alguns amigos, juízes, inclusive, ou mesmo diretores, que há uma tendência dos fóruns abrir em setembro ou mesmo dezembro. Aí olha a mesma situação. Eu, particularmente, eu acho que muitas coisas não poderiam ser abertas, mas vamos provocar suspensão novamente dos prazos, prejudicar ainda mais as partes? É complicado, tanto para um lado como para o outro. Mas o fato é, a balança não está correta. Muita gente pode trabalhar home office. Claro, muitos advogados estão trabalhando home office. Mas essa ausência de acesso está prejudicando muito. Um exemplo claro em relação a isso, vamos lá, os alvarás. A questão mesmo do recebimento dos valores. Eu falo alvará por conta que vai sair em nome ou da parte ou do advogado. Estamos peticionando? Sim, estamos peticionando. A gente vai lá, atravessa uma petição, né? Solicitamos que o dinheiro seja colocado no nome do cliente e do advogado, ou exclusivamente do advogado, dependendo da seara, se estivesse discutindo o processo. Dias, às vezes semanas, para que a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil proceda à transferência. Isso é um prejuízo já grande para a parte. Então, esse não acesso à forma como está sendo colocada hoje no judiciário, eu entendo que está causando esses prejuízos. Tem a questão das audiências. Audiências iniciais, telepresencial. Importante. O advogado, muitas vezes, ele pode até requerer, olha, não quero, não vai ter acordo. Mas, muitas vezes, o advogado está tendo que requerer isso, seja porque a parte não pode comparecer, ou ele mesmo, naquele momento ou naquele dia, ele não vai ter um instrumento, o acesso para poder entrar numa audiência inicial, uma audiência de conciliação. Então, esses prejuízos a gente sente muito, inclusive queixas de outros colegas. A OAB tem enfrentado questionamentos quase que diários de colegas, no sentido, seja de alvará, seja no acesso a uma audiência. A instrução, então, eu particularmente, nos meus processos, eu estou solicitando audiência presencial, porque eu acho muito, muito temerário, desculpe, aceito a opinião, nós estamos aqui numa discussão, uma opinião, muito temerário a audiência de instrução de forma não presencial.
Somente aqui, nós estamos numa discussão trabalhista, nós estamos falando de pessoas, na maioria das vezes, desempregadas, com pouco acesso, e às vezes não tem nem um celular bom para baixar um aplicativo, vai lá conseguir responder, estar presente em frente ao magistrado, o advogado de um lado, o advogado do outro, e ele do outro, e as testemunhas. É uma discussão que eu vou ser sincero com as senhoras e senhores. Eu já pensei muito no sentido até da gente voltar numa suspensão, mas o prejuízo é maior. Eu sei que o Sigfroy ele vai abordar uma luz aí no final do túnel, no painel dele, mas uma coisa que a gente poderia pensar aqui nesse congresso é pelo menos nos recebimentos dos valores das partes, que já que os bancos, a Caixa, Banco do Brasil, que na maioria das vezes nos outros estados, na maioria deles, ficam dentro do tribunal, os tribunais estão fechados, que se faça esses levantamentos numa outra agência. É uma solução, é uma discussão que pode ser trazida. Eu tenho não sei se todos aqui têm conhecimento, a OAB-DF ingressou com um pedido no CNJ por conta dessa pandemia, por conta dessas dificuldades também de acesso, e o CNJ acatou agora, no dia 20 de junho, no sentido de que o advogado, se ele estiver doente, estiver acamado, ou tiver uma situação que não possa conduzir aquele ato, ou mesmo um prazo, ele pode requerer e não vai ficar restrito somente àquela questão do que está na resolução 314, que ficaria restrito ao juiz. Lógico que não todos os casos realmente relevantes, né? Bom, eu teria mais algumas coisas aqui para abordar, mas eu diria que fecharia muito aqui em relação aos processos, em relação ao acesso ao tribunal. Encerra por aqui a minha fala. Dalva? Agradecemos, doutora Magda, e com isso passo a palavra para o doutor Sigfroy, que é advogado, foi presidente da seccional da OAB Piauí e é especialista em direito processual da UFSC. Doutor Sigfroy, pode iniciar. Bom, meus cumprimentos a todos. Muito obrigado pela distinção da concessão da palavra. Eu quero cumprimentar o ministro Alexandre Agra Belmonte, a doutora Magda Ferreira, que já nos abrilhantaram com excelentes considerações. Quero agradecer à doutora Dalva Machado, que pese a dificuldade de conexão, ela foi extremamente empenhada na organização desse nosso painel, disciplinando o tempo, dividindo apresentações, destacando os pontos necessários que deveríamos abordar. Mas se os senhores vejam as dificuldades que a pandemia nos traz, nós ficarmos dependendo de teleconferências e de conexões de internet nos trazem alguns inconvenientes que nós estamos experimentando na prática aqui. Quero cumprimentar também os organizadores do evento, agradecendo de modo especial o convite que nos foi feito pelo Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, colega advogado, de destaque no cenário nacional, colega conterrâneo. Eu agradeço o convite. Quero cumprimentar também e agradecer a disposição dos amigos que nos dão o suporte técnico, né, aqui com relação a esse nosso painel. Muito bem. O que nos foi disponibilizado, nos foi solicitado a título de apresentação desse painel, diz respeito aos impactos da Covid-19 no mundo do direito e do processo do trabalho. Em razão do reduzido tempo que nós dispomos e pelo fato de nós termos acompanhado algumas abordagens relacionadas ao processo do trabalho, eu vou ficar distrito a duas repercussões, a dois impactos que entendo perfeitamente estarem ocorrendo e que vão ocorrer com maior intensidade com relação ao direito do trabalho, certo? E a intenção exatamente dessa nossa fala é, a partir de dados estatísticos, com um quadro mais aproximado que a pandemia do Covid-19 nos tem trazido,
descobrir que medidas vêm sendo adotadas no sentido de enfrentar esse quadro pandêmico e, via de consequência, qual o futuro nos aguarda. E agora, para iniciar, eu já trago alguns dados para os senhores. Uma recente pesquisa divulgada pelo IBGE, pesquisa chamada Impacto da Covid-19 nas Empresas, ela nos traz os seguintes números. Só na primeira quinzena de junho de 2020, portanto, a primeira quinzena do mês passado, 1,3 milhão de empresas fecharam temporária ou definitivamente no Brasil. Dessas, 522 mil empresas, ou seja, quase 40% delas, encerraram suas atividades por conta do novo coronavírus. Veja o impacto que a pandemia está a nos trazer. E dessas 522 mil empresas que encerraram suas atividades em razão do coronavírus, 99% delas, mais precisamente 99,2% delas, 518 mil empresas, eram empresas de pequeno porte, empresas contando com até 49 empregados. Vejam, pois, quais são as principais empresas ou a força motriz atingida pela pandemia. Mais dados que o IBGE nos traz. No início do ano, nós tínhamos 11,9 milhões de desempregados. Nos 3 primeiros meses de confinamento, março, abril e maio, houve um aumento de 1,5 milhão de desempregados. Então, é nesse cenário de desemprego, é nesse cenário de fechamento de empresas que surgiram as medidas necessárias necessárias para abrandar esses efeitos deletérios e minorar esses efeitos negativos na saúde das empresas e, via de consequência, nos contratos de trabalho. Foram editadas, pois, 2 medidas provisórias, sobre as quais o ministro Alexandre Belmonte já as abordou, que foram as medidas provisórias 927 e 936. A 927, por exemplo, ela trouxe a possibilidade de preservação da saúde financeira das empresas, visando minimizar os efeitos deletérios da pandemia, de modo a possibilitar a manutenção dos empregos, em específico através de novos regramentos para o teletrabalho, a possibilidade de antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, a ampliação do banco de horas, diferimento e recolhimento de FGTS e outras medidas. A 936, por sua vez, veio com um duplo objetivo. Em primeiro lugar, possibilitar a contenção de gastos por parte das empresas nessa época de pandemia e evitar a aglomeração de pessoas, forma clara de contaminação, óbvio, pelo coronavírus, inclusive diminuindo a permanência das mesmas pessoas nas dependências das empresas. Só com a medida provisória 936, nós tivemos 9 milhões de trabalhadores beneficiados preservando seus empregos. Vejam, pois, esses são dados da Secretaria de Trabalho do Ministério de Trabalho e Emprego. E vejam, pois, a importância de uma medida provisória como essa. De fato, colegas, todo esse quadro de pandemia impôs mudanças comportamentais, tanto para as empresas como para os empregados. E agora, o que nos cabe, e inclusive o objeto dessa nossa apresentação, dessa nossa abordagem, é analisar, com base em dados reais, o que vai, de fato, se tornar definitivo e em que proporção isso deve ocorrer, bem como tentar prever o que, de novo, pode ou deve acontecer no âmbito das relações de trabalho, no âmbito dos contratos de trabalho. Mas nos permitam limitar nossa discussão a 2 aspectos em particular. É o que diz respeito ao teletrabalho e ao comércio virtual ou comércio eletrônico. Eu creio que são 2 medidas que foram agigantadas, tiveram a sua utilização alavancadas pela pandemia, mas que, independentemente disso, estavam aos poucos se incorporando às relações de trabalho, às relações contratuais, às relações de emprego e, obviamente, na nossa concepção, e é nesse sentido que nós vamos concluir, elas estão caminhando para serem inafastáveis no âmbito dessas relações. No que tange ao teletrabalho, o que nós vimos no teletrabalho? A medida provisória 927,
ela trouxe uma abordagem mais específica ao teletrabalho. Ela trouxe uma abordagem mais abrandada, a possibilidade de adoção com um menor rigorismo, tal qual previsto na CLT. O teletrabalho já considero ser uma tendência mundial, que já vem sendo observada e que já encontrou, na chamada reforma trabalhista, nos trazida à malha pela Lei 13.46717, uma discreta disciplina. Está lá disciplinado nos artigos 75A e seguintes da CLT. Portanto, nós já tínhamos uma abordagem mais reservada no âmbito da CLT, seguindo uma tendência mundial de adoção do teletrabalho, e veio a medida provisória 927 e trouxe uma possibilidade mais alargada de adoção do teletrabalho, afastando alguns rigorismos previstos na CLT. Mas aí fica um questionamento: com o fim da vigência da MP 927, o teletrabalho vai recuar? O teletrabalho vai deixar de existir? Eu penso que não, definitivamente não. A resposta há de ser negativa para esse questionamento. Não só por conta da previsão que já existe na CLT, mas por conta do que eu falei, dessa tendência mundial, não só no Brasil, mas nessa tendência mundial de adoção do teletrabalho. E quando eu falo em teletrabalho aqui, uso um conceito alargado. O teletrabalho a ser entendido como trabalho remoto ou home office, como queiram alguns. E faço esse esclarecimento porque existe uma discussão muito forte no âmbito da doutrina, exigindo que fazendo distinções muito claras entre teletrabalho, home office, trabalho remoto, trabalho externo, mas para efeito dessa nossa discussão, centremos nossa ideia de que nós estamos utilizando essas expressões como sinônimas. Muito bem, eu creio que a migração do trabalho presencial para o chamado teletrabalho, já disse, é uma tendência no mundo todo. E diante, principalmente, tendência essa que foi alargada, diante principalmente da adoção de medidas de distanciamento social necessárias para conter a pandemia do Covid-19. O modelo, que já vem sendo adotado em vários países e aqui no Brasil não será diferente, mesmo diante da não validação da medida provisória 927. Aliás, já vem sendo, como eu disse, adotado com uma discreta disciplina da CLT. Vamos a alguns números. Uma análise feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, também recentemente divulgada, aponta que o formato do teletrabalho poderá ser adotado em 22,7% das ocupações nacionais, alcançando mais de 20 milhões de pessoas. Isso vai colocar o Brasil na 45ª posição mundial, e no segundo lugar no ranking do trabalho remoto na América Latina. Dentro do nosso país, a análise foi feita também por regiões ou por estados e mostra, por óbvio, uma desigualdade. O Distrito Federal é o estado, a região do país que detém o maior potencial de teletrabalho. Lá existe uma previsão de que 31,6% dos empregados, dos empregos, podem ser executados de forma remota. É algo em torno de 450 mil pessoas. Portanto, o Distrito Federal se destaca no país com uma possibilidade de maior aplicação do teletrabalho. Vem seguido por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Em São Paulo existe uma previsão de 27,7% dos empregos e no Rio de Janeiro 26,7%. O nosso Piauí, de onde eu falo, é o estado que apresenta o menor potencial de trabalho. 15,6% das atividades aqui desenvolvidas apresentam um potencial de teletrabalho, segundo pesquisa realizada pelo IPEA. Vejam, nós estamos diante de um potencial. Se isso vai ser alcançado, só o futuro vai responder. Mas, independentemente disso, mesmo com esses números, desde os mais expressivos até os mais discretos, nós notamos que existe um potencial elevadíssimo de adoção do teletrabalho no nosso Brasil. Na minha visão, pois o trabalho no domicílio é uma realidade que independe da pandemia, tendo sido tão somente acelerado em razão dela, certo? Nós vamos a um outro resultado de uma outra pesquisa também realizada esse ano e divulgada pela ONG Market Analysis,
com 345 trabalhadores em 9 capitais do país, incluindo São Paulo e as maiores capitais. Ela mostra que o serviço virtual já é adotado por 23% dos empregados do setor privado, sendo as microempresas as que mais se utilizam no teletrabalho. Já temos no Brasil 10,6 milhões de teletrabalhadores. Em 2001, eram apenas 500 mil. Então, veja, nós já chegamos a uma conclusão com base nesses dados. O teletrabalho, de fato, é uma realidade que vem se apresentando como, na nossa concepção, inafastável, e ela mostra que justamente aquelas empresas que mais sofreram com a pandemia, aquelas empresas que mais precisaram encerrar suas atividades, que são as microempresas, são, por outro lado, as que mais abraçaram a modalidade de teletrabalho, visando exatamente conseguir manter suas atividades e, via de consequência, manter os contratos de trabalho a ela vinculados, as relações de emprego a elas vinculadas. E aí nós temos, por quê? Nós temos algumas causas que impulsionam a adoção de tal regime, que é o aumento de produtividade e a redução de custos. São duas dessas causas. E vamos mais. Segundo um estudo da Secretaria de Transporte Metropolitano de São Paulo, a cidade de São Paulo perde por ano, a cidade perde 4,1 bilhões de reais em congestionamento. E o paulistano, ele poderia converter em renda 30% do tempo que perde para se deslocar até o escritório. Veja que o número é bastante expressivo. Diz mais essa pesquisa, 70% dos deslocamentos na cidade de São Paulo são de ida e volta para o trabalho. 70% dos deslocamentos na cidade de São Paulo são de ida e volta para o trabalho. Vejam o quanto o teletrabalho pode trazer uma vantagem, inclusive em termos de mobilidade urbana, se ele for efetivamente implementado, ou implementado na velocidade e na proporção que imaginamos que vai acontecer. Então, nós temos um avanço na mobilidade urbana, nós temos aumento de segurança para o cidadão, porque se efetivamente o cidadão, ao invés de estar na rua, se deslocando, ele presta seu serviço dentro da segurança do seu lar, que admitamos que assim seja, até isso lhe traz essa vantagem. Nós temos reduções de custos para o poder público. Se eu facilito a mobilidade urbana, eu tenho redução de custos para o poder público. Tenho redução de custos para as empresas e tenho redução de custos, obviamente, para o próprio empregado. Muito bem. Mas ao lado do teletrabalho, do aumento da produtividade, redução de custos, facilitação da mobilidade urbana, aumento de segurança, surgem alguns pontos negativos relacionados ao teletrabalho. Por que esses pontos negativos surgem? Porque o trabalho em casa, longe do controle ou da fiscalização primeira do empregador, bem como dos órgãos de fiscalização ordinários, podem e estão ocasionando problemas relacionados principalmente à segurança e à saúde do trabalho. De modo que me permitam tratar especificamente de um, dado o limite de tempos que nós dispomos. Trata-se da síndrome de Burnout, que de modo cada vez mais frequente vem batendo às portas dos tribunais. Há poucos dias, nós pudemos acompanhar uma divulgação, inclusive no site do TST, de uma decisão daquele tribunal condenando uma empresa de confecções em danos morais em razão de a empregada ter sido diagnosticada com síndrome de Burnout. Essa síndrome, ela tem como sintomas o cansaço constante, distúrbios de sono, irritabilidade, dores musculares e de cabeça, falta de apetite ou fome em excesso, alterações de humor, falta de memória, depressão e ansiedade, e vem ocorrendo principalmente em razão do trabalho em excesso, realizado de modo descontrolado. É certo que no caso específico, esse que eu mencionei, do julgamento pelo TST, não se tratava de teletrabalho, mas ninguém duvida que o trabalho realizado em tais condições pode perfeitamente deflagrar esse quadro sintomático semelhante. É o que estão chamando agora, a doutrina chama, e a jurisprudência já começa a chamar também, de tecnoestresse. Imagine a que ponto nós chegamos. Vejam, pois, senhores, que torna-se imperioso um efetivo controle do trabalho exercido em tal modalidade, o teletrabalho, justamente para que o mesmo, ao lado da consecução dos seus objetivos e resultados positivos,
não se torne um mal para o empregado e, consequentemente, um ônus para as empresas. Eu quero dizer que o teletrabalho é algo inafastável, teve sua adoção avançada em razão da pandemia, mas que demanda um rígido controle por parte das empresas e, na medida do possível, por parte dos órgãos de fiscalização e até mesmo por parte do próprio empregado, para evitar que esse trabalho desempenhado em tais condições traga um quadro negativo que venha refletir na relação de emprego e venha trazer malefícios para o empregado e, via de consequência, ônus para as próprias empresas. No que tange ao comércio eletrônico, outro aspecto que eu imagino que vai ganhar muito, e tem ganho muito corpo, e vai ganhar muito corpo ainda, mesmo no pós-pandemia. De acordo com o levantamento realizado pela Compre e Confie, é uma empresa de inteligência de mercado para o comércio eletrônico, o faturamento das vendas digitais ou vendas eletrônicas atingiu, no primeiro trimestre desse ano, 20,4 bilhões de reais. Foi uma alta de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja que eu estou fazendo referência ao primeiro trimestre de 2020, em comparação ao primeiro trimestre de 2019. Houve uma alta de 26,7% nas vendas pelo comércio eletrônico no nosso país. Mas se nós compararmos essas vendas no período da pandemia, nos 90 primeiros dias da pandemia, ou seja, de meados de março a abril, maio, junho, nesses 90 primeiros dias da pandemia, o salto foi ainda maior. As vendas cresceram 71% com relação a esse mesmo período do ano passado. A movimentação chegou a representar 27,3 bilhões de reais. Vejam que o salto é extremamente mais significativo quando nós passamos para a pandemia, quando nós enfrentamos o período de pandemia. O que nós tínhamos nos 3 primeiros meses um salto de 26,7%, no período da pandemia esse salto foi para 71%. Esse número já mostra que não só o comércio eletrônico foi ampliado pela pandemia, mas concluiu que ele vai ser algo inafastável no período que superarmos esse mal. Outro dado interessante que nos foi trazido pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico é que, desde o início da pandemia, 135 mil lojas no nosso Brasil aderiram às vendas pelo comércio eletrônico, simplesmente para continuar vendendo e mantendo-se no mercado. A média mensal antes da pandemia era de 10 mil lojas por mês. Ou seja, o comércio eletrônico já era uma realidade, já vinha sendo cada vez mais adotado, já vinha sendo cada vez mais estimulado. Só que nós tínhamos uma média mensal de 10 mil empresas fazendo isso. Com a pandemia, esse número saltou para 135 mil lojas, 135 mil empresas aderiram ao comércio eletrônico. São empresas que notaram e viram no comércio eletrônico a forma mais eficaz de manutenção das suas atividades, ampliando seus ganhos, reduzindo seus custos e possibilitando-lhes manter os empregos a elas vinculados. Empresas que não imaginavam se utilizar de tal expediente ou somente fazê-lo no futuro próximo remoto. Elas agora estão antecipando seus processos de adesão ao novo formato de vendas. Nós temos mais um número. Existe uma previsão de que atesta-se que 70% da população brasileira utiliza a internet. E desse número, 48% já adquiriu ou usou algum tipo de serviço online. Como qualquer aplicativo de carro, serviço de streaming, de filmes e música, pedido de comida, de alimentação, tem todas as atividades relacionadas ao comércio eletrônico. Dos setores do comércio eletrônico com evidente crescimento estão alimentação, supermercado, higiene, drogarias e produtos alimentares e vendas de álcool gel, até aqueles questões equipamentos mais complexos, como respiradores, ventiladores e outros equipamentos de alta complexidade, mas eu acredito que a tendência é não ficarmos limitados a tais setores. A universalização vem aí. E aí nós chegamos num ponto que eu queria especificamente tratar. Com a redução da circulação das pessoas,
o aumento do comércio eletrônico, o delivery passou a ser uma alternativa real e amplamente utilizada. Até mesmo para quem tem ou tinha receios de utilizar compras pela internet. E aí chegamos no tema específico da nossa abordagem, que são a relação entre os aplicativos de entrega e as relações de emprego. A tendência hoje, nós sabemos, é não vislumbrar a configuração da relação empregatícia entre os aplicativos e os prestadores de serviço, vez que os elementos caracterizadores de tal relação não estão simultaneamente presentes, mas a demanda que advirá e a propagação de tais serviços conseguirá manter tal quadro? Nova legislação virá disciplinando o tema? Nós vimos agora, sábado último, o que eles chamaram de break do app, break dos apps, movimento no qual os entregadores de aplicativos se mobilizaram para pressionar grandes empresas, como iFood, Uber Eats e Rappi, a aumentar o valor das corridas e melhorar as condições de trabalho. Falam, inclusive, em fundar uma cooperativa com seu próprio aplicativo de entrega para trabalharem sem patrão. Vejam, pois, senhores, que a realidade impõe novas abordagens. Fica, então, a provocação. O que vai acontecer? Qual mundo nos aguarda no pós-pandemia? No que diz respeito a teletrabalho e no que diz respeito a comércio eletrônico. Penso, para concluir, volto a mencionar. São duas realidades, são dois fatores, são duas práticas inafastáveis que foram alargadas por ocasião da pandemia, mas que se incorporaram às nossas relações de trabalho, às nossas relações de consumo, às nossas relações de emprego, e que jamais vão se afastar dela. Esse é o novo normal, esse é o pós-pandemia, e esperemos que, superado esse mal que nos aflige, nós possamos evoluir consideravelmente para, dentro dessa nova realidade, mantermos os nossos empregos, manter as nossas empresas cada vez mais capacitadas, gerando os postos de trabalho necessários. Muito obrigado pela atenção e desculpa aos que decepcionei. Muito obrigada, doutor Sigifroy. Doutora Magda, pode fazer o uso da palavra. Doutor Alexandre, caducou a medida provisória 927, agora em 20 de julho. O que muda? Quais são os principais reflexos após isso? Vou tentar sintetizar em razão do pouco tempo que resta. A MP ela estabelece medidas com critérios diferentes daqueles previstos na CLT. Por exemplo, direcionamento a teletrabalho e retorno ao presencial sem acordo, ou seja, por determinação do empregador. Férias individuais antecipadas com possibilidade de acumulação de mais de um período, o que aparentemente afronta a Constituição, mas que seria razoável diante da emergência. Banco de horas compensatório da paralisação em período diferente daquele que é previsto na CLT no artigo 61, parágrafo 3º. Tudo isso fica anulado com a caducidade da MP. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição, as medidas provisórias que não forem convertidas em lei perdem eficácia desde a sua edição. No entanto, em se tratando de revogação expressa ou caducidade, é o caso, dispõe o parágrafo 11 do mesmo dispositivo constitucional que, ainda que venha a ser editado decreto legislativo, que ainda que não venha, melhor dizendo, a ser editado decreto legislativo regulando os efeitos do tempo de vigência de uma medida provisória, as relações jurídicas constituídas e as suas decorrências, e é o caso, de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Portanto, para quem optou pelas alternativas da medida provisória 927, mesmo que a medida provisória tenha caducado e os efeitos permaneçam pelo tempo acertado, nesse caso, então, não perde os efeitos. Doutor Sigifroy, a gente acaba falando. O legislador ele estabelece o teletrabalho dando todas as características de um home office. Tanto que ele fala que o teletrabalho não pode ser no ambiente do empregador, e aí a gente inclui, em razão da terceirização, também ambiente terceiro ligado ao empregador. Tanto assim que fala em ajuste que deve ser feito entre empregado e empregador daquilo que vai corresponder a ressarcimento de despesas. Então, tudo leva a crer que é home office, ou seja, que o legislador não deixa espaço
para outras situações de teletrabalho. Mas aí eu pergunto, e o call center? Não é teletrabalho? Houve realmente essa restrição por parte do legislador? Bom, excelente, ministro. Obrigado pelo questionamento. De fato, a premissa que o senhor parte é absolutamente correta. E nós temos que fazer uma distinção muito clara entre teletrabalho, o que é home office, e, obviamente, o que é call center. Por quê? Porque o indicativo para a resposta desse seu questionamento, eu creio que veio com a redação do artigo 33 da medida provisória 927, que lá notava que as regras do teletrabalho, tal como previstas lá, não se aplicavam aos call centers. Porque aos call centers tem uma disciplina própria, que está lá na CLT, no artigo 277, que fixa, inclusive, a jornada máxima de 6 horas diárias ou 36 semanais. Aliás, a própria CLT também diz que o regime da jornada de trabalho, tal como previsto lá no artigo 62, não se aplicam às regras de jornada para os regimes de teletrabalho, certo? Aos empregados de teletrabalho. Mas o indicativo de distinção entre call center e teletrabalho ou home office eu creio que existe com o cancelamento da OJ 273 do TST, da SBDI 1 do TST, de modo que o TST hoje tem um posicionamento no sentido de ser aplicável ao operador de telemarketing ou trabalhador no call center a jornada de 6 horas diárias ou 36 semanais, no termo do artigo 227 da CLT. Portanto, devemos entender, inicialmente, que os trabalhadores em call center dispõem de regime próprio de atuação e jornada, de modo que as regras de teletrabalho aos mesmos não se aplicam. Outra coisa, porém, é o empregador, por exemplo, encerrar suas atividades físicas de call center e determinar que, doravante, todos os empregados passem a atuar em casa, em trabalho remoto, exercendo, assim, as mesmas funções que estavam naquele ambiente da empresa. Aqui nós somos obrigados a concordar que houve uma alteração substancial das condições de trabalho, de modo que as regras relativas ao teletrabalho se aplicam, sim, nessas condições aos empregados de call center, que tiveram essas alterações consideráveis. Agradeço ao Dr. Sigifroy, agradeço a todos os palestrantes, agradeço a moderadora, a doutora Dalva Maria, que teve um problema de conexão, mas que moderou o painel remotamente. Agradeço a todos os telespectadores. Boa noite.